turma do Papeando Bíblias e Afins, tudo bem? Estamos aí já com um número interessante de pessoas inscritas, está crescendo. Se você vai falando do canal, as pessoas vão ouvindo, vão gostando, alguns comentários. Embora seja muito simples os nossos comentários, de forma realmente em forma de bate-papo, né? Uma conversa a dois ou a três, apenas alguma coisa falando. Seria bom que você comentasse, participasse também do debate, criasse um fórum. Se for possível, é necessário fazer isso? Sim, faça isso. Seria bom que cada um partilhasse dentro de cada assunto, de cada tema que eu trato aqui, que eu converso um pouco. Vocês também colocassem a sua opinião, né? As opiniões de muitos nos fazem aprender junto, ok? Então fica aí o convite para que você também possa participar conosco, dando a sua ideia, dando a sua sugestão, dando o seu ponto de vista, beleza? Vamos falar um pouquinho de Bíblia. Da última vez eu tenho falado, da última postagem que eu coloquei, foi sobre o batismo com o Espírito Santo. Aí daí já surgiram algumas dúvidas. E alguém me perguntou, e em relação à profecia? Questão dos profetas, né? Porque é o dom de profecia, que faz parte dos dons verbais. Bom, deixa eu explicar aqui, vamos entender aqui, vamos tentar entender uma explicação simples, tentando ser objetivo e direto, ok? Vamos nessa? Vamos lá. Falar da profecia bíblica não é simplesmente falar de algo assim instantâneo. Ela é histórica, né? Ela vem, vamos colocar a linhagem ou a linha histórica criacionista bíblica, tá bom? Ou seja, não olhar para o lado científico ou mesmo evolucionista, darwinista. Não, vamos pela questão bíblica. Nós vamos ver que o homem foi expulso do Éden, a partir dali, né, o Adão foi expulso, a partir dali vamos encontrar já um dos seus filhos, o Caim, que é o primogênito, chegando a assassinar o seu irmão, que é o Abel. A gente não sabe qual a cronologia do nascimento de Abel, se ele era o segundo, se ele era o último, se ele era o caçula, não sei quantos. A Bíblia fala que o Adão com a Eva tiveram filhos e filhas, foram vários, muitos nessa questão. O Caim, por conta disso, a gente vai ver que ele foge para se esconder, zelando pela sua própria vida, o que a gente subentende que já existia uma certa lei da vida pela vida, que ele diz assim, todo aquele que me encontrar vai me matar. Então, com certeza já existia uma regra de relação social entre eles. Toma uma de suas irmãs, ou das suas primas, ou das suas sobrinhas, porque possivelmente os seus filhos e filhas, e seus irmãos e suas irmãs já estariam se espalhando pela terra, então já teriam mais pessoas. Também as mulheres casavam, as moças casavam muito novas naquela época, para a gente hoje 14, 15 anos, né? A menina já depois da menarca, depois da sua menstruação. E ele já tomou uma daquelas moças, uma das suas mulheres, já disse que ele tomou a sua mulher, e foi para a terra de Nod, ali onde ele já começou uma cidade. Ou seja, ele criou um lugar, um local para morar, e fez um pequeno muro, começou a fazer uma pequena proteção em volta, e já vai se dando o nome de zona urbana, né? A questão do aparecimento da cidade. O que a gente vê é que o homem ali, já, nessa época, ele não era nômade, já era sedentário, né? Está se implantando na Terra. Pois bem, a partir daí o homem ele vai dar uma continuidade no seu crescimento sobre a Terra, e um aspecto que vai dividir esse primeiro instante do ser humano, da espécie humana, na face, junto com essa natureza, é o dilúvio. Entre o Éden e o dilúvio vai haver um período de grande perturbação, de violência, e por conta disso, o relato bíblico diz que Deus então decidiu parar com aquela parte da humanidade, trazendo o dilúvio. Dentro desse período, vamos encontrar algumas pessoas que são bem relevantes. Nós temos dentro da linhagem do Adão, temos o Sete, que provavelmente com a sua própria vida, ele vai ser uma espécie de profeta. O próprio Abel, que morreu, um homem que tem um aspecto de profecia, né? Porque lá no Novo Testamento, o próprio Deus, já dentro do Gênesis, diz assim, olha, o sangue de Abel clama a mim.
ou seja, havia uma necessidade de justiça por conta daquilo que o próprio Caim havia feito. Isso não deixa de ser um aspecto profético, mostrando que uma pessoa já tinha tirado a vida de outro. Isso é uma forma até de testemunha da própria violência, né? O primeiro homem, a primeira vítima da violência do ser humano, entre eles próprios, na relação do ser humano com o ser humano, ok? Entre irmãos. Como eu estava falando do Sete, que tem essa linhagem bem religiosa. Posteriormente temos já o Enoque, que a Bíblia diz, andou com Enoque com Deus e foi trasladado e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Qual era a mensagem dele? Praticamente, provavelmente, a justiça e a relação de interalidade entre os homens, né? De interação entre eles. Uma questão também que vamos encontrar posteriormente é com o Noé. Noé que vai fazer a arca, e eu acho bem interessante, bem legal a questão da arca, é que Noé, que é chamado pregoador da justiça, em termos é um profeta, mas a gente às vezes a gente cai num deslize muito grande quando a gente fala assim, não, Noé estava fazendo a arca e convidou o pessoal para vir para a arca porque Deus ia mandar o dilúvio. Bom, a ordem divina era que faz uma arca para ti e para a tua família. Noé não estava fazendo uma arca para ele e para a população daquela época. Era para ele e para a família dele. Se alguém desse crédito à palavra de Noé, ele teria que providenciar uma arca para ele próprio e para a família dele. Fazia a mesma coisa que Noé estava fazendo. Né? Fazendo uma hermenêutica hoje. É aquela questão da profecia do evangelho, como nós pregamos hoje, mas a salvação de um não serve para salvar o outro. Se fosse assim, seria bom, né? Alguém aceita a Cristo, o chefe de família, o pai de família, e toda a família estaria salva. Então, nesse caso, Noé estava responsável pela sua família, como os demais também estariam responsáveis pelas suas famílias. Então, há um erro hermenêutico muito grande aí em relação a esse tipo de pregação. Mas isso é um assunto de hermenêutica e de interpretação bíblica. Vamos nessa. Então, Noé que é pregador da justiça. Posteriormente, nós vamos ter aí uma parte muito grande, né? Vamos ter uma questão temporária que vai levar do Noé até ao Abraão. Abraão também é chamado de profeta, né? Deus, eu não vou entrar na questão das fontes, mas quando a fonte da escritura, mas quando o Abraão chega lá no Egito, que o faraó ele coloca os olhos na Sara e pretende até tomá-la como esposa, há um relato da narrativa que diz que Deus disse para ele assim, não toque na mulher dele porque esse homem é profeta. É, muito bem, a questão de dizer profeta, o que é o profeta na Bíblia? Nós vamos contar o profeta na Bíblia é o seguinte, temos esses profetas históricos, né? Os profetas que são ícones, são referências, já dentro de por exemplo, antes do dilúvio não tem politeísmo, é um monoteísmo, queira ou não queira, a gente não encontra idolatria, a gente não tem aquela manifestação de ídolos, as pessoas correndo atrás de ídolos, buscando ídolos, não existe isso. O que existe é o monoteísmo, mas uma violência muito grande entre os homens. Eles buscavam pela força subordinar o seu próprio semelhante, e neste caso alguns pregavam a justiça, mas é a questão da profecia. A questão de ser ícone, o testemunhar a boa relação com as pessoas, era uma forma de profecia. Não que trouxesse a salvação, mas era uma questão de profecia. Após o dilúvio, o que vamos encontrar é o politeísmo. Aí já vamos ver o Abraão, por exemplo, sendo um profeta, mas representante desse monoteísmo. Ou seja, dentro desse monoteísmo, a gente chama de monoteísmo clássico, aquele um primeiro surgimento de um monoteísmo, no caso onde está inserido, rodeado por um politeísmo que é posterior ao dilúvio. Né? Na terra de Sineá, em Babel, tem todo esse processo de início desse politeísmo. Então, o Abraão já é trazido como profeta nessa questão. Ele está fazendo uma referência, está trazendo uma inferência daquilo que já se acreditava na divindade, numa única divindade, além daquelas que as pessoas achavam que existiam na época, a pluralidade de deuses. Mas muito bem, depois do Abraão, nós vamos encontrar outros homens como Moisés e outras referências até chegarmos à monarquia. Muito bem, então nós vamos encontrar em relação à profecia bíblica o seguinte, nós vamos ter o ministério profético, o ofício profético e o dom
de profecia que está dentro do Novo Testamento. O ministério profético são homens, como eu já tenho falado até agora. Então, pessoas como o próprio Abel, homens como o Enoque, homens semelhantes ao Noé, homens semelhantes ao Abraão. Esses homens, eles falam em termos através das suas vidas acerca de Deus. Eles até recebem as teofanias, eles até ouvem Deus falar, mas eles não têm um ofício de dizerem assim dentro da narrativa, ao menos da profecia literária, a expressão assim diz o Senhor. O que separa um homem que tem um ministério profético do ofício profético são as expressões e a ênfase da sua profecia. Por exemplo, a gente vê José e Daniel. Daniel, dentro da nossa Bíblia Septuaginta, né, da divisão que foi feita a partir da versão do hebraico para o grego, no século III, lá no Egito, sob o governo de Ptolomeu Filadélfio, quando 70 homens, segundo a lenda, 72 provavelmente, fizeram aquela versão, eles dividiram a Bíblia em lei, depois históricos, os poéticos e os proféticos. Entre os proféticos, eles colocaram o seguinte, eles colocaram o Daniel como profeta maior. Daniel, na Bíblia hebraica, está entre os escritos, está entre os livros sapienciais. Por quê? Porque Daniel, no conceito de profecia, ele foi profeta no ministério. Ele não é profeta como ofício. Em nenhuma parte da Bíblia, ou dentro do livro de Daniel, vamos encontrar a expressão assim diz o Senhor. Ele não fala dessa forma. Daniel, quando tem algum problema, ele vai fazer algumas coisas. Ele vai orar, vai pedir a manifestação de Deus, a graça de Deus, que, por intermédio, principalmente do Gabriel, do anjo Gabriel, traz ou levava respostas para o Daniel. Isso é um ministério profético. Em relação a isso, nós vamos encontrar o José, como eu falei. O José, lá no Gênesis, o filho do Jacó, ele tem sonhos. Mas ele é profeta. Por que ele é profeta? Porque sempre que ele interpreta um sonho, ele está trazendo uma revelação da parte de Deus. Mas em nenhum momento o José diz assim diz o Senhor, assim diz Yahvé, né? Assim diz a divindade. Não. Ele simplesmente diz, vai acontecer isso. O que ele diz para falar assim, Deus tem pressa em fazer, mas ele não usa o ofício profético. Nesse sentido, o José ele tem um ministério profético. Outro fator preponderante também é a questão do período interbíblico. O pessoal sempre fala o seguinte, olha, no período interbíblico não houve profecia, Deus não falou, é considerado o tempo, o período do silêncio de Deus. Mas em que aspecto não houve profecias, ou em que aspecto há esse silêncio de Deus? Muito bem, nós podemos entender, pela questão do estudo da bibliologia, que a produção da profecia que não existe no período interbíblico é a produção da profecia literária. Isso não está dizendo que não tenha havido o ministério profético ou a manifestação do ofício profético. Vamos ver alguns exemplos? Vamos lá. Até onde vai os profetas? Ou até onde vão os profetas? Jesus disse que vai até João. Ele está se referindo tanto ao ministério, quanto ao ofício, como também à manifestação do Antigo Testamento. Agora, não existe literatura. Ana não escreveu, João Batista também não escreveu, como outros que houveram também não escreveram. Okay? O que houve é a questão da manifestação escrita, por exemplo, histórica, nós temos dentro do livro dos Macabeus, de Tobias, e de outros que são chamados de livros apócrifos, exatamente por conterem aspectos literários que vão contra a própria predisposição da criticidade em relação à inspiração divina. Ok? Então, nós vamos encontrar aqui esses homens, quer seja Ana, quer seja o próprio pai do João Batista, quer seja o próprio Simeão, né, que vai falar para Maria, uma espada traspassará a tua alma. Isso aqui vai causar divisões, né, entre o povo de Israel. Quer dizer, isso é uma profecia. Ele está manifestando ali o ministério profético. Ele está tendo o dom do conhecimento sendo manifestado nele. Isso é profecia, está dentro do período ainda do Antigo Testamento.
ok? Então, o que não existe dentro, o silêncio de Deus fica no sentido da literatura, não na questão do ofício ou do ministério, que muitos homens podem ter se levantado e com certeza se levantaram para falar acerca das predições acerca de Israel, tá certo? Agora, no Novo Testamento, né, que acaba com João, no caso aí o Antigo Testamento, nós vamos encontrar a manifestação dos dons espirituais. Aí, claro que a profecia ela está diferenciada. Nós, como agora está entre os gentios, a igreja, a manifestação da profecia é diferenciada. Por quê? Porque tem então os profetas que foi se levantaram dentro do ministério profético, ele até mesmo para bater de frente com o sacerdote. O ministério profético em si, ele aparece em Israel para combater a corrupção sacerdotal, principalmente, e a idolatria do povo, o desvio do povo, a falta de conhecimento faz com que esse povo se manifeste e eles são zelosos pelo Senhor. Eles não predizem apenas o futuro, mas eles também procuram trazer o povo novamente para Deus, porque isso era uma função sacerdotal, mas os sacerdotes ficaram o quê? Totalmente distanciados, se corromperam com o Estado. Tá, ok? No Novo Testamento, nós temos a manifestação dos dons espirituais. E entre os dons espirituais está o dom de profecia. Existe o dom de profecia, falar em língua e interpretação. Ora, falar em língua e interpretar é o mesmo que profetizar. Ok? Então, disse Paulo, quem fala em línguas e não interpreta, ore para que possa interpretá-la. E ele diz assim, que seria bom que todos profetizassem. Ou seja, falar em línguas, interpretar, dar a mensagem que o Espírito Santo quer falar para a igreja, para a edificação de todo o povo. Ok? Mas também existe a profecia como o ministério, no sentido, né? O dom ministerial. Porque nós temos os dons ministeriais como apostolado, aí vem o dom profético, tem o dom evangelístico, daqueles que saem para evangelizar, abrindo grandes áreas e cruzadas evangelísticas, o pastorado, que é aquele que cuida do rebanho, e temos os mestres, que é aquele que expõe a palavra. Mas também, em segundo lugar, depois do apostolado, tem o profeta, que é aquele praticamente que traz, através da palavra, a vontade de Deus, né, acerca do bem-estar da igreja. Ou seja, é a mão da igreja esses dons ministeriais. Ok? Então, no demais, nós podemos aos pouquinhos aí, em cada vídeo, falando e tratando dos assuntos, mexendo um pouquinho mais nesses temas, beleza? Então, por enquanto, fica aqui essas poucas palavras, espero que você coloque aí, se você tem dúvida, coloque, se você tem algo mais a acrescentar, por favor, coloque nos seus comentários, né? Não fique imune a isso, não se oculte, mas participe, tudo bem? Até a próxima e vamos conversando aí, papeando Bíblias e afim, tratando de assuntos concernentes e referentes ao cristianismo e à Bíblia. Beleza? Um abraço e até a próxima.